Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que eu aproveito para convidar você que ainda não está inscrito a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E é claro, é muito importante também que você nos ajude compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. O nosso desejo é alcançar o máximo de pessoas possível com a palavra de Deus, essa mensagem que transforma, essa mensagem que restaura, essa mensagem que traz vida a todos aqueles que por ela são alcançados. Então nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Bom, estamos aqui começando mais uma semana e eu louvo a Deus pela sua vida e pela oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus com você. E hoje nós vamos refletir num texto que está em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, é a parábola da festa de casamento. Muito interessante esse texto e eu acredito que vai nos trazer um despertamento nesta manhã. Então, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, nos diz assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino de Deus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como eu disse ao início, aqui trata-se de uma parábola, de uma ilustração que Jesus utilizou. E o objetivo de Jesus nesse texto, sem dúvida, foi mostrar que o reino de Deus ele está acessível a todos quanto desejam por ele entrar. Quando a gente lê essa parábola, a gente percebe que, num primeiro momento, o texto diz que um rei ele preparou a festa de casamento para o seu filho. E ele enviou os servos a chamar os convidados para a festa. Olha, chamar os convidados para a festa. Como é que uma pessoa convidava alguém para uma festa naquela ocasião? Primeiro, o anfitrião ele enviava o convite,
dizendo, olha, tal dia vai haver uma festa, um banquete e tal, e o meu senhor enviou-lhe o convite. Se a pessoa dissesse que iria, então, ok, sua presença está confirmada. Tempos depois, ele enviava novamente o seu servo e dizia, olha, a festa será tal dia, e eu vim aqui para lembrar você sobre o seu compromisso. E quando chegava no dia do banquete, os servos então iam novamente e diziam, olha, é hoje. Hoje é o dia da grande festa. Então, a pessoa que era convidada, ela já dizia se iria ou não, e se fosse, então já assumia ali o compromisso de estar presente. Então, quando Jesus usa na parábola que os servos foram chamar os convidados, não é que eles estavam sendo convidados naquele momento, eles já haviam sido convidados, já teriam sido convidados e confirmado presença. E quando o rei mandou então seus servos chamar os convidados, eles não quiseram ir. Eles não honraram com o compromisso que haviam feito. Trazendo isso para a aplicação que Jesus quer trazer para nós, isso, sem dúvida alguma, tem relação com aquelas pessoas que são convidadas a ouvir o Evangelho, dizem assumir um compromisso com o Evangelho, mas na prática, no dia a dia, não vivem esse compromisso com o Evangelho. Jesus tinha ali, diante dele, os líderes religiosos da sua época, os escribas, os fariseus, os quais deveriam reconhecê-lo como Messias, até porque eles tinham acesso às Escrituras Sagradas e sabiam o que as Escrituras falavam sobre a vinda do Messias. Mas, infelizmente, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles, inclusive, não aceitaram a pessoa de Jesus como Messias e ainda perseguiram, se opuseram a Jesus. Então, não é diferente nos nossos dias quando nós vemos muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas na verdade não têm um compromisso com Deus, não obedecem a Deus, não vivem em comunhão com Deus, não nutrem um relacionamento com Deus. Então, os servos daquele rei voltam e dizem para ele, olha, eles não quiseram vir. Os convidados não quiseram vir. E observe que o rei ainda manda outros servos dizendo aos convidados, olha, eu já preparei o meu banquete, está tudo pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e foram, um para o campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Então, o rei ainda deu uma nova chance, ainda mandou novamente outros servos lá chamar para a festa. Mas eles simplesmente ignoraram o compromisso. E aí o rei ficou furioso, mandou exterminar aqueles assassinos, incendiou a casa deles e tal. E aí o versículo 8 e 9, o versículo 9 principalmente diz assim, vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. O reino de Deus está acessível a todos quantos são encontrados pelo Evangelho. E o Evangelho tem sido pregado e a ordem de Jesus é para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, porque toda criatura deve ouvir o Evangelho para que conheça a verdade que liberta, de que Jesus é o Filho de Deus e somente Ele é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Então hoje nós podemos ver que o Evangelho está sendo pregado. Ainda existem aqueles que rejeitam o Evangelho, ainda tem aqueles que resistem ao Evangelho, mas eu quero dizer a você nessa manhã, o Evangelho está acessível a todos, o reino de Deus está acessível a todos, o convite é para todos. Jesus disse, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa a condição socioeconômica, não importa o que essa pessoa já fez no passado, não importa o que ela está fazendo no presente, porque quando o indivíduo, quando o ser humano é alcançado pelo Evangelho, o Evangelho transforma. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. Então, quando uma pessoa é verdadeiramente alcançada pelo Evangelho, ela é transformada, ela é restaurada, ela se torna uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é nova vida, é uma nova experiência, é um novo tempo. Então quero dizer para você nessa manhã que o Evangelho está acessível a todos. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, Cristo está de braços abertos para te receber e te tornar filho de Deus. Se você já teve um encontro com Cristo, então é missão sua e responsabilidade sua pregar o Evangelho para que aqueles que ainda não conhecem também possam conhecer o Senhor Jesus. De que lado você está? Daquele que ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho ou daquele que precisa pregar o Evangelho? Se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, esta manhã, este dia, é o tempo propício para você fazer isso. É o tempo oportuno para você entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já teve um encontro com Cristo, se você já é salvo em Cristo Jesus, então é momento de você assumir a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Anunciar a mensagem de salvação a todos quanto você puder. Aquele rei disse, vão e convidem a todos os que vocês encontrarem. Agora, há um detalhe, aqui é a minha terceira e última lição. O Evangelho está acessível a todos. Eu disse, no primeiro momento, que nem todos assumem o compromisso, nem todos querem saber do reino de Deus. Segundo, o Evangelho está acessível a todos. Mas em terceiro lugar, é importante destacar que embora o Evangelho esteja acessível a todos, é preciso estar disposto a verdadeiramente experimentar o novo nascimento e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Observe que eles vão e convidam a todos e o lugar do banquete, aquela sala fica cheia de convidados. Mas quando aquele rei entra naquele lugar, ele percebe que tinha alguém que não estava usando as vestes nupciais. Não é porque o Evangelho está acessível a todos que a pessoa deve continuar vivendo a mesma vida de pecado, a mesma vida de transgressão que vivia antes. É preciso novidade de vida, é preciso transformação. A santificação é um processo, mas a conversão é um ato. Não importa o que você já fez, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E é preciso ter novidade de vida. Aquele que diz que está em Cristo e continua vivendo na mesma vida de pecado de antes, na verdade, está tentando se enganar, está tentando se convencer de um engano. Porque aquele que está em Cristo experimenta nova vida. E nova vida é nova maneira de viver. Nova maneira de viver. Então eu quero dizer para você nessa manhã, como Jesus nos mostra, o Evangelho está acessível a todos. Nem todos querem saber do Evangelho, mas aqueles que se aproximam do Evangelho devem buscar viver uma vida de acordo com o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que essa palavra ela fique guardada no nosso coração e nos motive a viver cada vez mais uma vida que agrada a Deus, inclusive pregando o Evangelho, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse início de semana mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que tivemos e por mais essa semana que se inicia. Temos planos, temos projetos, temos anseios, mas colocamos tudo diante do Senhor, nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça em nós e através de nós a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou e o Senhor continua acessível e disposto a salvar a todos quanto
desejam entregar as suas vidas ao Senhor. Que esse dia, Pai, seja um dia de salvação, um dia de transformação de vidas, um dia de renovo, um dia de consertos diante do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobre nós, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado por cada livramento e pelo privilégio de conhecermos e servirmos ao Senhor. Ó Pai, restaura aqueles que estão enfermos. Anima, Senhor, aqueles que estão desanimados. Alegra, Senhor, aqueles que estão tristes. E que esse dia seja um dia abençoado, que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Que tudo o que façamos seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco, acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece de compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe.